Ele saiu do orfanato aos 22 anos com uma mochila surrada, $1.800 na poupança e nenhum endereço para ir. O mundo inteiro havia decidido que ele não importava. Os funcionários sorriram sem querer. Os outros jovens disseram que ele era louco, e o assistente social preencheu o formulário de desligamento sem levantar os olhos do papel, como quem descarta um arquivo desnecessário. Lucas Ferreira era o tipo de homem que a vida pratica esquecer. Mas ele carregava uma coisa que ninguém havia lhe dado, uma coisa que estava enfiada num envelope amarelado dentro de uma gaveta com o nome de uma mulher escrito à mão e o endereço de uma propriedade rural a 120 quilômetros de distância. Ele nunca soubera que tinha uma avó, e por anos presumiu que ela também não sabia que ele existia. O que Lucas não podia imaginar era que aquele endereço, aquela terra seca e pedregosa, onde a avó havia morrido sozinha 4 meses antes, guardava algo que mudaria completamente tudo que ele pensava saber sobre si mesmo, sobre sua família e sobre o que significa pertencer a algum lugar neste mundo. Mas antes de continuar com essa história, se você gosta de histórias de superação, de família, de pessoas que encontram seu lugar no mundo quando tudo parecia perdido, deixa o seu like aqui no vídeo agora. Se inscreve no canal para não perder nenhuma história assim, porque toda semana a gente traz uma nova. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo? Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Agora vamos continuar, porque o que Lucas encontrou naquela fazenda abandonada vai te deixar sem palavras. A história de Lucas Ferreira começa como quase toda história de dor, muito antes do momento em que ele entende que está no meio dela. Começa numa noite de agosto de 2001, numa maternidade pública de Franca, interior de São Paulo, quando um homem chamado Márcio Ferreira, 24 anos, trabalhador rural, morreu esmagado por uma colheitadeira num acidente de trabalho enquanto sua companheira, Rosane, dava à luz seu único filho num quarto de hospital, a 3 quilômetros de distância. Márcio não chegou a conhecer Lucas, e Lucas nunca chegou a conhecer Márcio. Rosane tinha 21 anos, sem renda, sem família próxima, sem casa própria. O pai da criança estava morto. A pensão por morte que o empregador devia nunca foi paga de forma correta. Ela aguentou 8 meses, dormindo em casa de parentes, de amigos, trocando de endereço como quem troca de roupa. Quando o peso ficou grande demais, quando a vergonha de pedir ficou maior do que o amor que sentia pela própria exaustão, ela tomou a decisão que a assombrou pelo resto da vida. Levou Lucas ao lar São Benedito, assinou o papel de entrega voluntária e nunca mais apareceu. Não porque não amasse o filho, mas porque a pobreza, quando é funda o suficiente, faz as pessoas tomarem decisões que nenhum tribunal do mundo deveria ser capaz de julgar. Lucas cresceu dentro do orfanato sem saber nada disso. Cresceu sabendo apenas que havia chegado pequeno e que ninguém tinha voltado para buscá-lo. Isso basta para construir um tipo específico de solidão que não tem nome, mas que qualquer pessoa que cresceu sem família reconhece imediatamente quando olha nos olhos de outra que também cresceu. É uma solidão que não grita, é uma solidão que fica quieta, que aprende a ocupar pouco espaço, que aprende a não pedir, que aprende, antes de tudo, a não esperar. Lucas era inteligente, quieto. Lia tudo que chegava nas mãos, jornais velhos, manuais técnicos emprestados de funcionários, enciclopédias com capas rasgadas que ficavam numa prateleira empoeirada da sala de estudos. Tinha um jeito de observar as coisas que os educadores notavam, mas não sabiam nomear. Ele olhava para objetos quebrados e pensava em como consertar. Olhava para terrenos e pensava em como plantar. Olhava para a vida ao redor e processava, calculava, entendia conexões que meninos da mesma idade ainda não conseguiam ver. Mas ninguém disse a ele que isso tinha valor.
E quando ninguém te diz que o que você é tem valor, você cresce achando que não tem. No dia em que completou 22 anos, o próprio sistema que o havia criado o expulsou. O desligamento era protocolo, institucional. Havia uma fila, e quando chegou a vez de Lucas, a fila avançou. O assistente social chamou pelo nome, explicou sobre a poupança compulsória de R$ 1.800 que havia sido acumulada durante anos com pequenas contribuições obrigatórias. Entregou um envelope com documentos, desejou boa sorte e voltou para a mesa cheia de outros arquivos. Lucas pegou a mochila que havia preparado na noite anterior, colocou a pochete com o dinheiro por baixo da camisa encostada na pele e atravessou o portão de ferro pela última vez. Os outros jovens do orfanato assistiram da janela. Alguns acenaram. A maioria ficou quieta, sabendo que em algum momento seria a vez deles. Do lado de fora, Lucas ficou parado na calçada por um tempo que não soube medir. O barulho da cidade era diferente quando não havia paredes de instituição filtrando ele. Era mais barulhento, mais rápido, mais indiferente. Ele olhou para a direita, olhou para a esquerda. Colocou o fone de ouvido, ligou o celular que tinha comprado de segunda mão por 80 e começou a andar sem destino específico. Era uma manhã de terça-feira. O sol estava forte e o mundo todo seguia em frente como se a saída de Lucas Ferreira do lar São Benedito não fosse absolutamente nada, porque para o mundo não era. Os primeiros dias foram de cálculo. Lucas tinha o jeito de quem não pode se dar ao luxo do pânico. Sentou num banco de praça com papel e caneta e fez uma lista. Moradia, alimentação, renda. Começou pela moradia porque sem ela tudo desmorona. Percorreu pensões, repúblicas, quartos para alugar, preços que não cabiam no que tinha. Tentativas que terminavam com a dona olhando para o documento do orfanato e apertando os lábios. Até encontrar a pensão do Sr. Oswaldo Teixeira, um homem de 70 anos com um sobrado de 4 quartos no bairro do Quinzinho, que cobrava R$ 200 por mês por um quarto no fundo com janela que dava para o muro do vizinho. Oswaldo não perguntou de onde Lucas veio, só pediu o primeiro mês adiantado e disse que a chave era sua. Foram R$ 200 a menos. Sobraram 1.600. Lucas fez as contas mentalmente. Tinha 8 meses de quarto se não gastasse mais nada. O problema é que era impossível não gastar mais nada. Comida, passagem, sabonete, remédio quando precisasse. A conta encolhia a cada dia que ele olhava para ela no aplicativo do banco. Emprego não era simples de encontrar quando você não tinha experiência documentada, não tinha referências, não tinha ninguém para indicar, não tinha nada além de um nome e um rosto que a maioria das pessoas ainda não sabia que existia. Foi nos primeiros dias de procura que Lucas abriu o envelope com os documentos. Havia certidão de nascimento, carteira de identidade emitida pelo próprio orfanato quando completou 18 anos, e um formulário de desligamento. Mas havia também algo que nenhum funcionário havia mencionado, um envelope menor, amarelado, dentro do maior, com o nome dele escrito à mão na frente. Ele abriu com cuidado, com aquela cautela específica de quem aprendeu que coisas frágeis se destroem quando pressionadas. Dentro havia uma folha. Uma única folha, com o nome de uma mulher, Teresa Ferreira, e um endereço no município de Igarapava. E no rodapé da folha, numa letra trêmula que parecia lutar contra a caneta, 6 palavras que ficaram coladas na mente de Lucas por meses. Quando puder, venha. Eu existo. Ele ficou olhando para a folha por tempo suficiente para decorar cada detalhe involuntariamente. Teresa Ferreira. O sobrenome era o dele, Ferreira, a mesma família. E o endereço era de Igarapava, município a 120 quilômetros de Franca. Lucas não sabia quem era aquela mulher. Não sabia como a folha havia parado dentro do envelope de seus documentos.
Não sabia se era real ou armação de algum funcionário bem-intencionado tentando dar a ele alguma esperança fabricada. Mas o sobrenome era o mesmo. E as 6 palavras eram as únicas que qualquer pessoa havia dito para ele, em qualquer papel, em qualquer momento da vida, que incluíam a ideia de que havia alguém esperando. Guardou a folha dentro do caderno que usava para fazer listas e anotações. E voltou para a procura de emprego, porque a sobrevivência não espera por revelações emocionais. A sobrevivência exige o próximo passo agora. O emprego que encontrou foi de motoboy. Não porque fosse o que queria, mas porque a moto de segunda mão que encontrou anunciada, num papel colado no poste, custava $800 e a conta que fez era simples. Com moto, podia trabalhar por conta própria, sem precisar de referência de emprego anterior. Sem precisar que alguém acreditasse nele antes de vê-lo trabalhar. A moto era a entrada para o trabalho. E o trabalho era a entrada para tudo mais. Gastou $800. Sobraram $800. E começou a trabalhar. 7 dias por semana. 12 horas por dia nos dias de semana. 14 nos finais de semana, quando o movimento era maior. Lucas Ferreira aprendeu o mapa de Franca de cor não em dias, mas em horas. Aprendeu os atalhos que os aplicativos não conheciam. Aprendeu quais ruas alagavam, quais subidas consumiam mais combustível, quais bairros tinham clientes que gorjetavam e quais não tinham. Aprendeu a comer rápido, a não beber muita água para não precisar parar para banheiro, a manter a moto rodando mesmo quando o joelho direito começou a latir de dor por volta do 3º mês, por causa de uma posição inadequada no selim que ele não podia trocar, porque a troca custava dinheiro que não havia. Em 6 meses, Lucas havia guardado 400, além dos custos de vida, e havia carregado a folha com o nome de Teresa Ferreira e as 6 palavras todos os dias dentro do bolso do colete de entregador, sem abrir, sem olhar, mas sabendo que estava lá. Quando finalmente juntou coragem para ir a Igarapava, foi numa tarde de sábado. Pegou a moto cedo, colocou o endereço no GPS do celular e saiu pela rodovia. O interior paulista naquela época do ano era seco, empoeirado, com cana-de-açúcar se estendendo dos 2 lados da estrada até onde a vista alcançava. Lucas não conhecia aquela paisagem. Tinha passado a vida inteira dentro de Franca e nos arredores mais próximos. Ver a terra plana e vasta daquela forma, com o céu grande e a estrada reta desaparecendo no horizonte, criou uma sensação estranha no peito, como se o mundo fosse maior do que ele havia permitido que fosse. O GPS o levou por estradinha de terra nos últimos 12 quilômetros. A moto chacoalhava nas pedras e buracos. A poeira subia e assentava nos óculos de sol e na boca. O sol já estava baixo quando Lucas viu a cerca de arame, o portão de madeira desbotado e a placa enferrujada que dizia Fazenda Beira Serra, numa letra que havia sido pintada há tantos anos que só era possível decifrar com esforço. Desceu da moto, ficou parado na frente do portão por um momento. Havia uma sensação física na barriga que não era bem nervosismo e não era bem medo. Era algo mais próximo do que se sente quando está prestes a abrir uma porta que, uma vez aberta, não pode ser fechada da mesma forma. Ele empurrou o portão. Ranger de ferrugem. Entrou. O que encontrou do outro lado do portão não era o que havia imaginado. Mas, honestamente, Lucas não tinha imaginado nada específico, porque imaginar coisas específicas era um luxo que a vida no orfanato tinha ensinado a não praticar. O que havia era terra. Terra seca e pedregosa se estendendo até onde os olhos chegavam. Ervas daninhas secas, cobrindo o que havia sido pasto. Uma sede de alvenaria ao fundo, com paredes de barro descascado, telhado de cerâmica com algumas telhas faltando e o tipo de silêncio que só existe em lugares onde não há movimento humano há muito tempo.
Um vizinho que passava de bicicleta parou na estrada e olhou para dentro do portão com aquela curiosidade sem vergonha do interior. Lucas acenou. O homem acenou de volta e foi embora sem falar nada. Lucas continuou andando em direção à sede, com a poeira assentando nas solas do tênis a cada passo. A porta da sede estava trancada com um cadeado que parecia novo em relação ao resto. Ele bateu. Óbvio que não havia resposta. Andou em volta, olhando pelas janelas fechadas, vendo o interior escuro e vazio. Ia embora quando o vizinho da bicicleta voltou, dessa vez acompanhado por uma mulher mais velha que desceu devagar de uma caminhonete velha e foi até ele com passo decidido. "Você é parente da Teresa?" A mulher perguntou sem preâmbulo. Lucas hesitou. "Acho que sim, sou Lucas Ferreira." A mulher ficou olhando para ele com aquela expressão de quem está checando alguma coisa que havia guardado na memória. Depois assentiu uma vez, foi ao bolso do avental e tirou uma chave. "Ela deixou isso com a gente há 3 anos. Disse que se um rapaz chamado Lucas aparecesse, a gente entregasse." Lucas pegou a chave. O metal estava frio na palma da mão, apesar do calor da tarde. "Ela morreu?" Lucas disse. Não era pergunta. 4 meses atrás, a mulher confirmou. "Infarto. Estava trabalhando a terra sozinha, como sempre. Ninguém soube antes que alguém passou de carro e viu. Tinha 74 anos. A mulher olhou para a fazenda com aquela tristeza específica de quem perde um vizinho que é também uma presença constante na própria vida. Ela foi boa mulher, muito boa. Trabalhou essa terra sozinha por décadas. Fez uma pausa. "Sabia que você ia aparecer. Dizia que sabia." Lucas ficou olhando para a chave na mão. 74 anos, sozinha, trabalhando a terra até cair. Ele tentou construir uma imagem daquela mulher e não conseguiu. Era apenas uma ideia, uma sombra, um nome escrito com letra trêmula numa folha amarelada. "Obrigado", ele disse para a mulher, porque era a única coisa que fazia sentido dizer. Ela foi embora. E Lucas abriu a porta da sede. O interior cheirava a tempo parado. Era um cheiro denso, de madeira velha, de terra que entrou pelas frestas das janelas, de uma vida que havia sido vivida ali com intensidade e que agora estava ausente. Uma mesa grande de madeira escura ocupava o centro da cozinha. Sobre ela, uma jarra de barro, um maço de ervas secas pendurado na parede, uma fotografia emoldurada encostada contra a jarra. Lucas pegou a fotografia. Era a imagem de um homem jovem, talvez 20 e poucos anos, com os traços de quem trabalha ao sol. Havia uma semelhança que Lucas levou 1 segundo para identificar, porque nunca havia visto o próprio rosto naquele contexto. O nariz, a linha da sobrancelha, a forma da mandíbula. Era como ver uma versão de si mesmo que havia existido em outra época, em outra vida. No verso da fotografia, uma data, 1997, e um nome, Márcio. Lucas ficou parado com a fotografia nas mãos por um tempo que não tinha medida. Seu pai. Era um rosto, era uma data. Era a prova de que havia existido alguém com aquele sangue, naquele lugar, antes dele. Ele colocou a fotografia de volta apoiada na jarra, exatamente como estava, com aquele cuidado que se tem com coisas que pertencem a outros mesmo que não haja mais outros para reivindicá-las. O resto da sede era simples e funcional. Um quarto com cama de solteiro, colchão de espuma coberto por uma colcha bordada à mão com padrões geométricos em azul e vermelho. Uma prateleira com livros de agricultura, almanaque climático de 3 anos atrás, um manual de manutenção de motores a diesel. Uma varanda com 2 cadeiras de balanço voltadas para o quintal, onde um pé de mangueira velho estendia galhos sobre o chão de terra batida. E uma cozinha onde as panelas ainda estavam penduradas nos ganchos, as xícaras empilhadas na prateleira e a pia estava sem água porque a bomba do poço, Lucas descobriria depois, estava queimada. Ele dormiu ali naquela primeira noite,
Estendeu o colchão da cama de solteiro no chão da sala, porque o cheiro do quarto era mais pesado e ele precisava de janela aberta para respirar. As goteiras que apareceram com a chuva leve da madrugada, ele controlou posicionando latas velhas que encontrou no paiol. Os ratos no forro, ele ouviu, mas não viu. A fogueira que fez no quintal para aquecer comida iluminou por alguns minutos aquela terra toda, aquelas paredes, aquelas telhas, e Lucas ficou olhando para o fogo, pensando numa única coisa. O cartório havia dito que, como único parente identificado, ele tinha direito legal à propriedade. O que ninguém havia dito ainda era o tamanho exato do problema que havia herdado junto com ela. O serviço de documentação rural foi o que veio primeiro. Lucas foi ao cartório do município na segunda-feira seguinte, depois de 2 dias sobrevivendo da marmita que a vizinha, Dona Conceição Alvarenga, havia deixado na porta sem avisar, apenas com um bilhete que dizia "Bem-vindo, menino", numa letra de professora, redonda e firme. No cartório, um funcionário magro de óculos de grau pesado imprimiu a situação cadastral do imóvel, empurrou para ele pela janelinha e disse que havia prazo para regularização. Lucas olhou para o papel. 18 alqueires. Teresa Ferreira, falecida. Débitos de IPTU e Imposto Rural acumulados por 11 anos, R$ 47.300. Ele leu o número 3 vezes para ter certeza que havia lido certo. R$ 47.300. Saiu do cartório com o papel dobrado no bolso e foi até a praça principal do município. Sentou num banco à sombra de uma figueira velha. Fez as contas que sabia que precisava fazer. Tinha $3.400 guardados. A dívida era de 47 mil. A fazenda estava em estado de abandono, que precisaria de investimento significativo antes de produzir qualquer coisa. Não havia renda imediata, não havia garantia. Não havia nada além de terra seca, goteiras, ratos e a memória de uma mulher que havia morrido sozinha, esperando que ele aparecesse. O dono do armazém, Nereu Barbosa, um homem com bigode espesso e jeito de quem sempre soube de tudo antes dos outros, estava junto a outros 2 clientes quando Lucas entrou para comprar mantimentos naquela tarde. Nereu o olhou de cima a baixo com aquela avaliação rápida de quem classifica as pessoas sem precisar de mais dados. "Você é o menino do orfanato que veio pegar a fazenda da Teresa?" Ele disse em voz mais alta do que precisava, o suficiente para que os outros clientes ouvissem. Lucas disse que sim. Nereu balançou a cabeça com aquele sorriso de canto de boca. "Olha, eu vou ser honesto com você porque é melhor saber logo. Aquela terra não presta para nada. Seca, pedregosa, encosta para o lado errado, sem acesso à água de qualidade. Teresa lutou a vida toda ali e nunca ficou rica. Se eu fosse você, vendia enquanto ainda tem comprador idiota suficiente no mundo disposto a pagar por aquilo." Os outros 2 clientes riram. Lucas pagou o que devia, pegou as coisas e foi embora sem responder. Mas sentiu alguma coisa endurecer nele enquanto andava de volta para a fazenda. Não era raiva, exatamente. Era algo mais próximo da determinação que vem quando alguém te diz que você não consegue, no tom exato de quem está esperando você falhar para confirmar o que já decidiu sobre você. Nos dias seguintes, Lucas estabeleceu uma rotina. Levantava com o sol. Passava a manhã limpando, verificando, inventariando o que havia na propriedade e o que estava em que estado. Passava a tarde tentando entender o sistema de irrigação que havia existido e parado de funcionar. Passava a noite fazendo listas à luz de uma lanterna de pilha que havia comprado no armazém, calculando, pesquisando no celular com o sinal instável que vinha da antena do município, aprendendo o que não sabia. Foi na 3ª semana que aconteceu a descoberta que mudaria tudo. Lucas estava nos fundos da propriedade, tentando limpar o pasto com um facão emprestado da vizinha, quando o facão bateu em algo metálico embaixo da vegetação. Ele parou, usou a mão para afastar o capim e encontrou o metal de um pneu.
O pneu de um trator. Era um Massey Ferguson 65, fabricado em 1962, pintado de vermelho, que os anos tinham desbotado até quase um laranja passado. Estava enterrado no mato até os eixos traseiros, com um dos pneus completamente apodrecido e o capô completamente tomado por um ninho de abelhas que zumbia com intensidade quando Lucas se aproximou demais. Ele recuou. Ficou olhando para aquela máquina que havia sido grande em outra época e que agora parecia parte da paisagem, fundida com a terra como se sempre houvesse pertencido a ela. Mas havia algo estranho. Lucas andou em volta do trator com aquela atenção que era a marca do jeito que ele processava as coisas, notando detalhes, buscando a lógica por trás do que via. E a lógica não estava batendo. O trator estava estacionado em cima de uma área que parecia ligeiramente mais baixa que o terreno ao redor, como se o solo houvesse cedido ou sido remexido ali em específico, e os 4 pneus, ou o que restava deles, estavam posicionados sobre algo. Ele se abaixou, usou o facão para limpar a vegetação nas bordas dos pneus. Concreto. Havia tampas de concreto embaixo dos pneus. 4 tampas, uma sob cada rodado, cobertas por terra compactada e mato. O trator havia sido posicionado ali propositalmente. Não havia outra explicação para aquela disposição. Alguém havia usado aquela máquina enorme para esconder uma entrada. Lucas ficou de joelhos no chão por um longo tempo, mãos espalmadas na terra, sentindo a textura do concreto sob a palma onde o mato havia sido removido. Uma câmara. Havia algo abaixo da terra. Levou 2 dias para conseguir o que precisava. Pediu emprestado ao vizinho da propriedade do lado, seu Genésio, um par de bois que trabalhavam com tração. O velho Genésio veio ele mesmo, curioso com o pedido, e ficou de braços cruzados observando enquanto Lucas e os bois conseguiam, depois de 2 horas de trabalho, deslocar o trator pesado o suficiente para liberar as tampas. Genésio não perguntou por quê. Apenas disse que qualquer coisa que a Teresa havia escondido devia ter razão de estar escondida, e que esperava que Lucas soubesse o que estava fazendo. Quando o trator foi movido o suficiente e as tampas ficaram expostas por completo, Lucas viu que eram 4 peças de concreto com argolas de ferro enferrujadas para levantamento. Cada uma cobria uma seção de uma abertura mais ampla. Ele pegou a marreta que havia encontrado no paiol, respirou fundo e começou a trabalhar. As tampas eram pesadas, quebraram mais do que abriram. Fragmentos de concreto caíram para baixo e o som do impacto durou tempo demais, o que disse a Lucas que o espaço abaixo tinha profundidade. Quando retirou o suficiente para ver a abertura completa, havia uma escada de alvenaria descendo 2 metros até o escuro, e do escuro subia um ar diferente, seco, parado, o ar de um lugar fechado por muito tempo com intenção. Genésio foi embora quando o sol começou a cair. Lucas ficou sozinho com a abertura. Ligou a lanterna que havia comprado, verificou se as pilhas estavam cheias e desceu. A escada tinha 11 degraus. Lucas os contou sem querer, a mente fazendo aquilo que fazia sempre, registrando números, medidas, padrões. No 11º degrau, seus pés tocaram chão de pedra lavrada. O teto estava a 1,80 m, o suficiente para ficar de pé com conforto. E ao redor, o feixe da lanterna foi revelando o espaço aos poucos, parede por parede, como se a câmara estivesse sendo apresentando a si mesma com cuidado. As paredes eram de tijolo impermeabilizadas com breu, aquela resina negra e espessa que os fazendeiros antigos usavam para proteger construções da umidade. O chão era de pedra. A construção era sólida, pensada, planejada por alguém que sabia o que estava fazendo e queria que durasse. E o que havia dentro estava perfeitamente preservado. À esquerda, prateleiras de eucalipto cobertas por uma proteção de lona encerada. Lucas puxou a lona com cuidado, e o que apareceu foram cadernos.
Cadernos escolares de capa dura, do tipo que vende em papelaria, agrupados por amarrados de barbante de sisal. Muitos cadernos. Ele pegou um do grupo mais antigo, cujo barbante estava mais ressecado, e abriu no meio. A letra era a mesma da folha que havia encontrado no envelope, trêmula, mas firme. Uma letra que lutava contra os anos, mas não perdia precisão. Ele leu a primeira linha da página aberta. Hoje plantei o café do canteiro leste com o composto que fiz da casca de mamona. Deve dar resultado em 2 ciclos se a chuva chegar certa. Era um diário. Não era qualquer diário. Era o registro de décadas de uma mulher sozinha, trabalhando uma terra, pensando em voz escrita sobre o que fazia, por que fazia, o que aprendia. Lucas virou as páginas devagar, lendo fragmentos. Havia registros de plantio, de colheita, de tempo, de dívidas pagas e contraídas, de vizinhos que ajudaram e de vizinhos que prejudicaram. E havia, intercaladas entre os registros rurais, anotações pessoais que arranhavam o peito de Lucas enquanto lia. Fui ao cartório de Franca hoje. O funcionário disse que não há registro de Lucas Ferreira em nenhuma instituição ativa na região. Que procure em Barretos e em Ribeirão. Não sei se tenho forças para seguir buscando, mas sei que tenho que seguir. É o único neto que Márcio me deixou. Lucas fechou o caderno, ficou de pé no meio da câmara escura com aquele texto impresso na memória. A avó havia procurado, havia ido ao cartório, havia seguido buscando, e não o havia encontrado porque ele havia sido registrado sob o nome da instituição, não com o endereço da família Ferreira, e os sistemas que deveriam conectar essas informações não conectavam nada. Ele respirou devagar. 1 vez, 2, 3, e então virou a lanterna para o outro lado da câmara. À direita, numa prateleira mais baixa, havia uma caixa de metal. O tipo de caixa que se usa para guardar documentos com fechadura pequena de latão. Lucas a pegou. Estava pesada. Testou a fechadura, que abriu sem chave, com apenas pressão no mecanismo enferrujado. Dentro, envolta em pano de algodão amarelado, havia um conjunto de objetos que o feixe da lanterna iluminou de uma forma que fez Lucas prender a respiração. Pepitas, folhas, pequenos grãos irregulares de um dourado apagado que era inconfundível, ouro, em quantidades que ele não conseguia avaliar de imediato, mas que eram significativas o suficiente para que o peso da caixa fizesse sentido agora. Havia também uma nota dobrada dentro da caixa junto ao ouro, com uma frase escrita em letra que ele já reconhecia. Para quitar o que a terra deve, não para vender a terra. Lucas ficou olhando para aquilo por um longo tempo. A câmara estava silenciosa. O ar estava parado. E em algum lugar acima dele, a noite havia chegado sobre a fazenda Beira-Serra sem que ele percebesse. E então ele viu o envelope. Estava na prateleira mais baixa, separado de tudo o mais, encostado na parede de tijolo com breu, como se tivesse sido colocado ali por último, como último gesto antes de fechar a câmara. Era um envelope branco, já levemente amarelado, lacrado com fita adesiva que havia secado e se soltado parcialmente com o tempo. Na frente, uma única palavra escrita com aquela letra trêmula mas firme que Lucas já conhecia de cor. Lucas. Ele levou o envelope para cima. Saiu da câmara com a caixa de metal e o envelope, subiu os 11 degraus e sentou no chão da fazenda à noite, com a lanterna apoiada no chão, apontando para o céu, criando um feixe de luz difuso. As estrelas eram muitas. Lucas não estava acostumado a ver tantas estrelas, porque Franca era cidade grande o suficiente para apagar boa parte do céu. Ali, no silêncio da zona rural de Igarapava, o céu estava inteiro. Abriu o envelope. A carta da avó Teresa tinha 6 páginas escritas em frente e verso, em letra menor do que a dos cadernos, como se ela soubesse que havia muito para dizer e pouco papel para dizer.
Lucas leu devagar, com a lanterna tremendo levemente na mão, relendo os trechos que precisavam de releitura para caber. Teresa Ferreira havia sido mãe de um filho único, Márcio, nascido em 1977. Márcio havia crescido naquela fazenda, havia trabalhado a terra ao lado da mãe, havia saído aos 20 anos em busca de trabalho melhor nos canaviais do interior, havia encontrado Rosane, havia ficado feliz de um jeito que Teresa descrevia como o único jeito que Márcio sabia ser feliz, que era com toda a intensidade de quem não desconfia que o tempo pode acabar. E havia morrido num acidente de trabalho 8 meses depois que o filho nasceu, esmagado por uma colheitadeira numa usina a 200 quilômetros de Igarapava, numa noite de agosto em que Teresa havia acordado com aquele peso no peito que não soube nomear até receber o telefonema de manhã. Rosane havia sumido. Teresa não sabia onde. Não havia endereço, não havia número de telefone que funcionasse. Não havia nada além do nome e a certeza de que havia um neto em algum lugar que carregava o sobrenome Ferreira e não sabia que existia uma avó procurando. Foram 3 décadas de busca. Teresa havia ido a cartórios, a assistências sociais, a igrejas que faziam trabalho social, a rádios do interior que anunciavam buscas de familiares. Em 2009, havia conseguido, através de um assistente social, um registro em cartório, reconhecendo a paternidade de Márcio sobre Lucas. Documento que consolidava a linha sucessória, mas que não havia chegado aos ouvidos do menino, porque o menino havia sido registrado com o nome da instituição como responsável. Em 2018, havia finalmente localizado o nome do Lar São Benedito numa lista de instituições acolhedoras de Franca. Havia escrito para eles. Ninguém havia respondido. Havia ligado. Ninguém havia sabido de um Lucas Ferreira ali, porque Lucas Ferreira já havia completado 18 anos e saído. O sistema não tinha mais obrigação de saber onde ele estava. A avó havia procurado até onde as forças alcançaram. Quando sentiu que não encontraria a tempo, quando o corpo começou a dar sinais de que o tempo estava mesmo acabando, ela construiu a câmara com a ajuda de um pedreiro de confiança que havia morrido anos antes. Escondeu o que tinha de valor e escreveu nos cadernos tudo o que Lucas precisaria saber sobre a família que nunca conheceu. Receitas da cozinha da fazenda, histórias da infância de Márcio, a genealogia dos Ferreira desde o bisavô Joaquim, que havia comprado aqueles 18 alqueires em 1947 com o dinheiro que juntou em 20 anos de trabalho em fazenda alheia. E no último caderno, uma lista de nomes. Pessoas da região que ela havia ajudado ao longo de décadas, que saberiam reconhecer o neto quando aparecesse, que poderiam testemunhar, que poderiam ajudar. A carta terminava com uma frase que Lucas leu 3 vezes até conseguir continuar. Eu nunca desisti de você, Lucas. Só não encontrei você a tempo. Mas a terra te encontrará. Ela sempre encontra os que pertencem a ela. Lucas dobrou a carta com o mesmo cuidado com que a havia aberto. Ficou olhando para o céu por um tempo que não sabia medir. Não chorou, não naquela noite. A emoção que sentiu não era do tipo que vem em lágrimas. Era mais profunda, mais silenciosa. Era a sensação específica de quem passou a vida acreditando que havia chegado ao mundo por acidente e descobre tarde demais para mudar o que foi, que havia chegado amado, que havia sido procurado, que havia importado para alguém mesmo sem saber. A fazenda beira-serra estava escura ao redor. Os grilos cantavam. A mangueira velha balançava levemente no vento. E Lucas Ferreira, 22 anos, ex-interno de orfanato, motoboy de Franca, sem endereço para ir até há alguns meses, ficou ali sentado no chão de terra da fazenda que havia herdado de uma avó que nunca conheceu, segurando uma carta que havia esperado por ele dentro de uma câmara subterrânea por anos, e sentiu pela primeira vez em toda a vida que havia um lugar no mundo que havia sido feito especificamente para ele.
Não soube quanto tempo ficou assim. Mas quando levantou, foi porque havia decidido alguma coisa. A terra existia, a dívida existia, os cadernos existiam, o ouro existia, e ele existia, e era hora de começar. Nos dias que se seguiram, Lucas foi metódico. Leu os cadernos da avó em ordem cronológica, começando pelo mais antigo de 1971, quando Teresa havia começado a escrever com 23 anos, recém-casada com o avô de Lucas, que havia morrido cedo de problema cardíaco. Os cadernos eram uma enciclopédia daquela terra específica. Cada ciclo de chuva documentado, cada experimento de plantio registrado com resultado, cada espécie de capim, cada tipo de inseto, cada variação de temperatura que afetava a produção. Eram 42 cadernos de conhecimento acumulado sobre aquela propriedade específica que nenhuma escola de agronomia poderia reproduzir, porque não havia nenhuma escola de agronomia que houvesse passado 40 anos estudando aquele pedaço de terra. Lucas tomou notas, copiou as partes mais relevantes, mapeou o que havia funcionado e o que não havia, e começou a entender que a avó havia tido razão sobre uma coisa fundamental. A terra não era boa para qualquer coisa, era boa para coisa específica. E a coisa específica que Teresa havia descoberto tentando em toda a extensão do terreno ao longo de décadas era café arábica de altitude. A propriedade ficava numa encosta que combinava temperatura, drenagem e sombreamento natural, de uma forma que a avó havia identificado nos cadernos de 1989 como ideal para aquela variedade. Ela havia plantado 1/4 de alqueire experimental e obtido resultado de qualidade superior aos cafezais da planície. Mas não havia tido capital para expandir, e a vida havia imposto outras prioridades. O capital existia agora. Existia na forma de 130 mil em ouro, avaliado por um ourives de confiança em Ribeirão Preto, para onde Lucas viajou de ônibus com a caixa de metal dentro de uma mochila presa no colo durante toda a viagem. O homem que avaliou, um ourives de família libanesa que havia chegado ao Brasil na geração do avô, olhou para as pepitas e folhas com a lupa, pesou, calculou e disse que estava estimando conservadoramente. Lucas pediu que estimasse com honestidade. O número final foi de 130 mil reais. Era mais dinheiro do que Lucas havia visto em toda a vida combinado. Mas o dinheiro estava bloqueado. Bertolino Carvalho tinha 58 anos, era primo de 2º grau de Teresa e havia construído uma construtora de médio porte em Ribeirão Preto ao longo de 3 décadas de trabalho no ramo de obras públicas. Era homem que sabia como as coisas funcionavam. Sabia que a chegada de um jovem sem referências, reivindicando herança de uma propriedade rural, era a situação que, com advogado certo e argumento certo, podia ser contestada o suficiente para paralisar o processo enquanto as negociações aconteciam. Apareceu com seu advogado 10 dias depois que a notícia da descoberta começou a circular, como circula tudo no interior, pelos canais invisíveis da conversa de armazém, da missa de domingo, do comentário de passagem na fila do banco. O processo que Bertolino entrou alegava que a certidão de nascimento que identificava Lucas como neto de Teresa era falsa, ou ao menos insuficiente para estabelecer linha sucessória. Alegava que a ausência de reconhecimento formal e notoriamente comprovado da relação de filiação impossibilitava a herança direta. E pedia, como medida cautelar, o bloqueio imediato das pepitas de ouro identificadas como parte do espólio. O juiz concedeu o cautelar enquanto aguardava a instrução do processo. As pepitas foram depositadas em custódia judicial. Lucas recebeu a notificação por um oficial de justiça que apareceu na sede da fazenda numa manhã de terça-feira. O homem entregou o envelope com aquela expressão neutra de quem cumpre função e não quer saber o que está dentro do que entrega.
Lucas abriu o envelope, leu e ficou de pé na varanda da sede por um longo tempo olhando para a terra. A terra seca, pedregosa, com ervas daninhas brancas, e o sol batendo de lado no final da manhã, criando sombras longas nas irregularidades do terreno. Enquanto isso, Nereu Barbosa, cunhado de Bertolino, como Lucas só soube mais tarde, começou a trabalhar a narrativa nos pontos de conversa do município, no armazém, na barbearia, na associação de produtores rurais. A versão que Nereu espalhava era simples e eficaz. Um jovem sem nada, vindo de fora, sem conexão comprovada com a família Ferreira. Havia aparecido para se apoderar de uma propriedade que deveria pertencer a quem tinha laços reais com a região. Era a história clássica do forasteiro contra o nativo, embalada na linguagem do justo e do injusto. Alguns acreditaram. Outros ficaram em dúvida. Poucos sabiam o suficiente sobre a história da Teresa para julgar com informação. O crédito que Lucas havia conseguido no armazém de Nereu para compras básicas, enquanto não havia renda da fazenda, foi cortado sem aviso. Ele descobriu quando chegou para fazer compras e o nome foi negado na lista. Nereu disse, na frente de 4 outros clientes, que era política do estabelecimento não oferecer crédito para processos em disputa. Lucas pagou em dinheiro o que precisava, que era pouco porque o dinheiro estava acabando, e foi embora. Havia trazido da mochila do orfanato apenas o essencial. Os meses de salvo de motoboy estavam acabando com as despesas da fazenda. A bomba do poço havia custado R$800 para ser reparada por um técnico que veio de Igarapava. Os mantimentos básicos, o gás de cozinha, as ferramentas de trabalho que precisava comprar para recuperar a propriedade. A conta encolhia a cada semana. E sem o ouro bloqueado e sem renda da terra ainda, o horizonte ficava apertado. Foi nesse momento, no mais fundo da dificuldade, que a lista dos cadernos da avó começou a se revelar pelo que era. Dona Conceição Alvarenga havia sido a primeira a aparecer, ainda na primeira semana, com o prato de comida e a chave. Mas depois que a crise com Bertolino começou e a situação de Lucas ficou conhecida, outros nomes da lista começaram a aparecer. Não todos de uma vez. Um por vez, com a chegada discreta de quem vem verificar antes de se comprometer. Seu Eugênio Tosta, 71 anos, produtor de cana aposentado, que havia recebido empréstimo sem juros de Teresa em 1994 para comprar um trator que salvou a safra e que havia pago de volta parcelado em 3 anos. Dona Aparecida Lima, professora da escola municipal, que havia sido ajudada por Teresa a fazer o curso de magistério nos anos 1980, quando não havia dinheiro para pagar a mensalidade. O senhor Valdemar Freitas, mecânico, que havia aprendido o ofício na oficina improvisada que Teresa mantinha nos fundos da fazenda e emprestava para quem precisasse. 8 nomes. 8 pessoas que haviam sido ajudadas ao longo de décadas por aquela mulher silenciosa, que trabalhava a terra sozinha e não fazia alarde de nada. Cada um trouxe alguma coisa além da presença. Dona Conceição trouxe o mais importante. Trouxe uma caixa de sapatos cheia de cartas. Eram as cartas que Teresa havia escrito para ela ao longo de 20 anos. As únicas cartas que Teresa havia escrito para alguém, porque Conceição havia sido sua amiga mais próxima desde os anos em que a professorinha iniciante havia aprendido a ler com Teresa ainda criança. E nas cartas havia história. Eu sei que você está juntando provas, Conceição disse para Lucas sentado na varanda enquanto colocava a caixa de sapatos sobre a mesa entre eles. Então junta isso. Ela escreveu sobre o menino em quase toda a carta que me mandou nos últimos 15 anos, sobre onde estava procurando, sobre o que havia descoberto e sobre o registro que fez em cartório em 2009. Lucas abriu a caixa. Havia dezenas de cartas, envelopes com datas, letras trêmulas que ele já reconhecia. E num envelope separado, guardado com cuidado dentro de uma proteção plástica,
uma fotocópia do registro cartorial de 2009, onde Teresa Ferreira havia formalmente reconhecido a paternidade de Márcio Ferreira sobre Lucas Ferreira, estabelecendo linha de filiação e direito sucessório. Era o documento que derrubava completamente o argumento central de Bertolino. O advogado que Lucas encontrou foi indicado por seu Eugênio. Era uma mulher, doutora Patrícia Melo, 40 anos, advogada de direito rural que trabalhava em Franca e que havia sido cliente do mesmo escritório de Teresa décadas antes, quando a avó havia precisado de consultoria para regularizar a matrícula da terra. Patrícia analisou o documento de 2009 e disse com a objetividade direta de quem não gosta de enrolar. Isso encerra o argumento deles. A certidão de nascimento combinada com o reconhecimento cartorial de 2009 estabelece linha de filiação inequívoca. O processo de Bertolino não tem fundamento legal. Fez uma pausa. A questão é quanto tempo ele quer gastar prolongando isso antes de aceitar. A resposta foi 60 dias. Em 60 dias de processo instrucional, com os depoimentos dos 8 nomes da lista da avó, com as cartas de conceição como prova documental, com o registro de 2009 como prova cartorial, o juiz derrubou o bloqueio cautelar e encerrou o processo por falta de fundamento, com condenação de Bertolino por litigância de má-fé. O ouro voltou para a custódia de Lucas, e uma investigação que se abriu durante o processo sobre a construtora de Bertolino, motivada por uma das testemunhas que havia trabalhado em obra da empresa e tinha algo a dizer, resultou em processo no Conselho Regional de Engenharia por irregularidades em obras públicas que vieram à tona. Bertolino seria investigado por anos. Sua reputação em Ribeirão Preto nunca se recuperou completamente. A notícia correu pelo município da forma que as boas notícias correm no interior. Devagar, mas persistente, mudando a temperatura das conversas. Nereu Barbosa não se desculpou. Não era do tipo. Mas a próxima vez que Lucas entrou no armazém, o crédito foi reestabelecido sem comentário. Lucas preferiu não usar. Com o ouro liberado e avaliado em R$130 mil, Lucas sentou com a doutora Patrícia e fez o planejamento que havia elaborado mentalmente durante semanas. 47 mil para quitar integralmente a dívida de IPTU e imposto rural, eliminando a pressão imediata sobre a propriedade. 25 mil para a restauração da sede, recuperação do telhado, nova bomba de água de maior capacidade e reforma das instalações elétricas que estavam fora de código. 18 mil reais para a irrigação de 5 alqueires, o sistema que Teresa havia identificado nos cadernos como os mais adequados para o plantio experimental. E 15 mil reais mantidos em reserva para capital de giro durante os primeiros ciclos agrícolas. O técnico da Emater, órgão de assistência técnica rural do estado de São Paulo, se chamava Felipe Andrade e tinha 35 anos, e o entusiasmo específico de quem escolheu uma profissão por acreditar nela. Lucas o procurou no escritório de Igarapava com os cadernos da avó numa mochila. Colocou sobre a mesa da sala de reuniões 42 cadernos escolares de conhecimento acumulados sobre aquela terra, e disse que precisava de orientação técnica para implementar o que havia ali. Felipe ficou em silêncio por um longo momento, olhando para aquela pilha de cadernos. Depois olhou para Lucas. Posso folhear? Por isso trouxe. Felipe passou 1 hora folheando, parando aqui e ali, relendo, tomando notas no próprio caderno. Quando levantou os olhos, havia uma expressão que Lucas não conseguia classificar completamente, mas que era próxima do espanto respeitoso. Essa mulher era agrônoma sem diploma. O que ela documentou aqui sobre as condições de microclima dessa encosta específica é melhor do que a maioria dos laudos técnicos que eu já li. Fez uma pausa. Ela estava certa sobre o arábica de altitude. Esse terreno tem as condições perfeitas. Inclinação ideal, drenagem natural,
variação de temperatura entre dia e noite, que é o que o café de qualidade precisa. Se vocês plantaram certo e cuidam certo, vai produzir grão especial. O plantio foi feito na estação correta, com mudas de variedade selecionada indicada por Felipe, em 5 alqueires dos 18 disponíveis. Lucas trabalhou ele mesmo, todos os dias, da manhã até quando o sol deixava. Aprendeu a preparar solo, a espaçar mudas, a manejar irrigação. Aprendeu o que não entendia, perguntando para Felipe, para seu Genésio, para seu Valdemar, que conhecia mecânica e ajudou a calibrar o sistema de irrigação, para Dona Conceição, que sabia o que Teresa havia documentado nos cadernos sobre aquela terra específica melhor do que ninguém além dela mesma. A primeira safra foi modesta. 300 sacas de café que foram vendidas a preços de mercado através de cooperativa regional, suficiente para cobrir custos do ano e sobrar pouco. A segunda safra foi de 450 sacas, com a maturidade dos pés aumentando produtividade. E uma parte do lote foi avaliada por um comprador especializado em cafés especiais que havia sido indicado por Felipe, e classificada com pontuação acima de 82 pontos na escala de qualidade do Specialty Coffee Association. Isso significava preço diferenciado, mercado diferenciado, comprador diferenciado. A segunda safra fechou com resultado financeiro que permitiu quitar a reserva que havia sido usada no primeiro ano e começar a segunda reserva. Na terceira safra, 600 sacas, com parte significativa classificada como especial. Com contrato firmado com Torrefação de São Paulo, que havia ficado conhecida de Lucas através de um dos compradores da cooperativa. E com renda suficiente para contratar as primeiras famílias. As famílias da região chegaram através do boca a boca, que percorre os bairros rurais, com a eficiência das notícias que interessam a quem vive de trabalho. Lucas havia dito que precisava de 6 famílias para a colheita e para o cuidado contínuo da lavoura. Estabeleceu contrato formal, com registro em carteira, com salário acima do piso regional e com uma política que havia decidido por conta própria. As famílias que quisessem poderiam construir pequenas residências na borda da propriedade, em terreno cedido em comodato de longo prazo. Não era generosidade performática. Era cálculo. Famílias que moram perto da lavoura cuidam melhor da lavoura. E famílias que têm onde morar com dignidade são famílias que ficam. Os cadernos da avó foram digitalizados por um estudante universitário de história que Lucas encontrou através de doutora Patrícia, que tinha sobrinho na universidade. O trabalho levou 4 meses. 42 cadernos, mais de 3.000 páginas manuscritas, transformados em arquivo digital e em cópia impressa encadernada. Uma cópia foi para o arquivo histórico do município de Igarapava, doada formalmente com laudo de importância histórica assinado pelo técnico da Emater e por um professor universitário que havia ficado sabendo do acervo e feito questão de participar da classificação. A câmara subterrânea foi mantida intacta, com as prateleiras de eucalipto, os amarrados de barbante e o envelope vazio com o nome de Lucas escrito na frente. E então, no 4º ano, veio a parceria com o Lar São Benedito. Havia sido ideia de Conceição. Ela havia comentado numa tarde de conversa na varanda que aquele espaço, aquela fazenda que havia sido transformada de abandono em produção, era o tipo de coisa que jovens sem referência precisavam ver existir. Não porque a inspiração seja simples ou mágica, mas porque é difícil imaginar que um caminho existe se você nunca viu ninguém caminhar por ele. Lucas havia ficado quieto ouvindo aquilo, e depois havia telefonado para o Lar São Benedito. A ligação foi atendida pela coordenadora pedagógica, uma mulher de voz tranquila que ouviu Lucas se apresentar,
ouviu a proposta e ficou em silêncio por tempo suficiente para que Lucas começasse a pensar que havia ligado errado. Então ela disse: "O senhor disse que saiu daqui com 22 anos?" "Sim." "E agora tem uma fazenda produtora de café?" "Sim." Outro silêncio. "E então? Quando posso mandar o primeiro grupo?" O programa funcionava assim: 2 grupos por ano em 2 semestres, cada grupo com 12 adolescentes entre 15 e 17 anos. Permanência de 5 dias na fazenda. Rotina de trabalho real, não simulação. Manhã de plantio e manejo. Tarde de aprendizado técnico. Noite de conversa sobre o que havia acontecido durante o dia e sobre o que cada um pensava sobre o próprio futuro. As refeições eram preparadas com ingredientes da própria fazenda quando possível. As noites eram em alojamento simples, que havia sido construído num dos paióis recuperados, com estrutura de beliches e banheiro coletivo, que não era luxo, mas era digno. Lucas recebia cada grupo na varanda da sede no primeiro dia. Ficava de pé encostado no batente da porta, com o café da manhã preparado, esperando os adolescentes descerem do ônibus com aquela mistura específica de desconfiança e curiosidade que ele reconhecia porque havia sido idêntica à sua por anos. Quando estavam todos reunidos, ele dizia uma coisa. Dizia que sabia o que era crescer, achando que não havia lugar reservado para você no mundo. Dizia que a terra não pergunta de onde você veio, que ela pergunta apenas o que você está disposto a plantar. E que, às vezes, a herança mais importante não é o que foi deixado escondido. É o nome escrito à mão num envelope por alguém que nunca desistiu de te encontrar. Alguns adolescentes olhavam para as botas. Alguns olhavam para ele. Alguns olhavam para a fazenda ao redor, para o cafezal, que subia pela encosta em fileiras regulares, para o pé de mangueira velho que Teresa havia plantado décadas antes e que ainda dava fruta boa. E alguns, não todos, mas alguns, tinham nos olhos aquela expressão que não se descreve bem, mas que qualquer pessoa que já viu uma possibilidade concreta aparecer pela primeira vez na vida, reconhece de imediato. Era o mesmo rosto que Lucas havia tido numa noite, sentado no chão de terra de uma fazenda que acabara de herdar de uma avó que nunca conheceu, segurando uma carta que havia esperado por ele dentro de uma câmara escura por anos, com o céu cheio de estrelas acima e a certeza de que havia um lugar no mundo que havia sido feito para ele. A história de Lucas Ferreira não é uma história sobre ouro encontrado embaixo da terra. Não é sobre uma fazenda em ruínas transformada em negócio. Não é sequer sobre uma família reencontrada, porque o reencontro aconteceu tarde demais para ser o que poderia ter sido se o tempo houvesse sido diferente. É uma história sobre o que persiste quando tudo o que deveria existir não existe mais. Uma avó que nunca viu o neto, mas deixou para ele não apenas ouro, mas décadas de conhecimento acumulado, e uma rede de pessoas que a haviam visto trabalhar e amado o suficiente para se tornarem a família que o neto precisaria encontrar. É uma história sobre o que significa herança de verdade, que não é o que alguém deixa porque é obrigado a deixar, mas o que alguém constrói com a intenção de que chegue até alguém específico, mesmo sem saber quando, mesmo sem saber se. É uma história que lembra que às vezes a vida guarda para a gente coisas que não podemos imaginar que existem, escondidas embaixo do que parece impossível, esperando apenas que a gente chegue e escave fundo o suficiente para encontrar. E que, às vezes, as mãos que plantaram o que encontramos nunca chegaram a saber que a semente havia brotado, mas ela brotou, e era exatamente o que precisava ser. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa nos comentários. Você acredita que, às vezes, o universo reserva algo para a gente em lugares onde não esperamos encontrar? Você conhece alguém que encontrou o seu caminho de uma forma inesperada assim? Conta para mim. Eu quero muito saber. E se você chegou até aqui, até o final dessa jornada toda, esse like significa muito.
inscreve no canal, porque toda semana tem uma história nova de pessoas que encontraram o que precisavam nos lugares mais improváveis. A gente se vê na próxima.